Domingo passado, quem se lembra? Eu compartilhei sobre o que domingo passado, meus irmãos? Distrações. Às vezes o inimigo não vem para te afugentar, ele vem para te distrair. Por quê? Uma pequena mudança, variação no seu trajeto, você se afasta de Deus a médio e longo prazo. E aí você se afasta da visão de Deus, do propósito de Deus para nossas vidas. Que é um pouquinho sobre isso que eu quero falar. A visão de Deus. Qual que é a visão e o propósito de Deus para a minha vida? Muitas das vezes, quando a gente é jovem, a gente tem uma preocupação grande. O que eu vou ser quando crescer? Não é? Eu tinha muito essa preocupação. O que eu vou fazer quando eu crescer? E crescer eu já era grande, mas crescer no sentido de maturidade, estar adulto. Será que eu vou ter uma família? Será que eu vou ter filhos? Será que eu vou ter um trabalho bacana? Será que eu vou ganhar dinheiro, muito dinheiro, pouco dinheiro? O que eu vou fazer? Eu me lembro como adolescente, eu amava a área da aviação. Eu conhecia todos os aviões, a parte técnica. Tinha um joguinho, inclusive, que vou entregar a idade agora. Carlão, vou entregar a idade agora. Super Trunfo. Alguns já jogaram aqui na infância. Não, né? O Rogério Pastor Campo falou que não é com ele. E ali, o meu desejo naquela época era ser o quê? Um piloto de avião, de um caça. E não era por causa de filmes A ou B, mas eu tinha sonhos. E estes sonhos eu comecei a trabalhar, e aos poucos ele foi moldando, sendo moldado. O que eram sonhos soltos, começaram a ter alguns mais precisos, eu comecei a ter mais pés no chão, e o Senhor teve graça e misericórdia, me colocar no caminho e começar a abrir a porta. Estudo, faculdade, colégio, e aos poucos, pela misericórdia dele, pude conhecê-lo, e uma mudança de vida. Porque a prioridade não era mais trabalhar, não era mais ganhar dinheiro, não era mais ter sucesso, não era mais ter poder. Que pensem, pasmem, em algum momento da sua vida, você ansiou ter poder. E não é o poder para dominar, não, às vezes o poder para influenciar. Influenciar seu atual cônjuge é poder? Como que eu influencio? Poder para crescer talvez na empresa, poder para conquistar o negócio, ser um empresário, poder de diversas maneiras. Mas aonde entra Deus nessa história? A nossa visão, muitas das vezes, o nosso objetivo, nossos planos, muitas das vezes, ele está amparado em circunstâncias, situações. E pode acontecer de algumas circunstâncias pedir que você faça um atalho e conserte a rota. Quantas vezes você está no GPS, independente de qual tipo de GPS, e uma rua está parada por um tráfego, um carro que foi estragado, quebrou, e você precisa fazer um atalho, fazer uma curva. O que o GPS faz? Ele recalcula o programa para você voltar na mesma rota. Ele ajusta e você faz o contorno e volta na mesma rota. O grande problema é que muitas das vezes nós mudamos, trilhamos um atalho, um percurso, e não voltamos para a mesma rota. E aí está o perigo. A circunstância mudou a minha rota. A circunstância mudou o que era valor para mim. Eu conheci a Cristo, entreguei minha vida a Cristo. Não é possível que alguns valores, algumas coisas que ocorreram foram tão importantes para mudar a minha visão, para me levar para outro propósito. Visão, entendimento de propósito, para onde eu vou, é uma visão que eu quero dizer para vocês, que é uma visão do céu. Entender o que você vai fazer na escola é importante, na faculdade é importante, no trabalho é importante. Mas por que nós não damos o mesmo nível de importância para
para a visão de Deus para nossas vidas. Vamos pensar quantos anos eu investi na minha formação. Quanto tempo, quanto de dinheiro eu investi, às vezes, na minha capacitação. Quanto tempo eu gasto, ou invisto, melhor dizendo, no meu sonho, para tocar, de repente, para jogar bola. Não sei qual é o seu sonho, qual é a sua atividade. A pergunta é, quanto nós investimos no sonho do Pai em nós? O sonho de Deus para a minha vida. É tempo? Não sei. Quando? Quando eu invisto o sonho? Me lembro de um texto em Gênesis 12, onde Deus compartilha com o seu filho, Abrão, o sonho dele. Vocês conhecem a história? Sai do meio da sua parentela. E Deus falou, vai para a cidade tal, rua tal. Ele deu o endereço? Ele falou qual era o propósito que Abrão tinha que sair dali? Não. Ele falou qual era o plano? Não. Entende, meus irmãos? São fases. Mas nós precisamos viver, entender que Deus está no propósito. Talvez antes disso, eu preciso entender qual é a voz de Deus. Que a palavra diz, há vários tipos de vozes no mundo, mas nenhuma delas sem sentido. Ou seja, o adversário das nossas vidas também sopra. E olha como sopra. Cadê os adolescentes de ontem? Lembra, né? Como sopra, né? Como grita. Um tinha que ir para cá, o outro falava, não, o caminho está errado, vai para cá, para a direita, vira a direita, vira a direita. E a direita ele ia bater na parede. O adversário das nossas almas vai bramar, lutar para que nós constantemente nos desviemos dos planos, dos propósitos, projetos de Deus para a nossa vida. É fato que há momentos de auge e momentos de baixa. Há momentos que eu estou feliz, saltitante, pulando, e há momentos que às vezes eu vou estar triste. Mas isto não é motivo, não é causa, não é preceito para eu me afastar, eu me desviar dos caminhos do Senhor. Abraão sai da sua parentela obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus. Ele não tinha coisas boas para fazer lá? Tinha. Será que ele não estava feliz? Estava. Sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te indicarei. Vou te dar um caminho, uma visão, um norte. Ele tem um norte para você. Creia. O Senhor tem uma visão e um propósito para a sua vida. É muito mais do que você imagina? É. Ah, mas é muito mais do que eu posso? É. É muito mais do que você é capaz? É. Porque é Ele que opera em ti, é Ele que opera em você e em mim, o realizar, o querer, é Ele, é a vontade dEle, é a forma dEle, é a maneira dEle. Nós precisamos estar apenas sensíveis à vontade de Deus, atentos e obedecer. Abraão obedeceu 99%. Por quê? Ele precisava sair sozinho. Quem que ele levou junto com ele? Ló. Em determinado momento, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a discutir e ter contenda entre eles, porque não tinha mantimento para tamanha população de gado, de estrutura de pessoas. E aí houve um momento de decisão. Me chama muito a atenção essa parte do texto, onde Ló, ele olha assim, ele vê uma planície, um lugar lindo, verde, maravilhoso. E Abraão fala assim, escolhe, você vai para um lado, eu vou para o outro. Não quero ter problemas com você. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Deus chamou Abraão. Não importa, Deus ia abençoar Abraão, se ele obedecesse. E Ló fez o quê? Ele viu com os olhos da carne. Ele viu com os olhos do que aparentava bonito. Ah, eu vou para cá.
E Abraão falou assim: ok, então eu vou para o outro lado, que não era bonito, que não tinha muita coisa. Mas depois que eles se separaram, Abraão foi abençoado. Deus falou: aonde você conseguir olhar, até onde você conseguir ver, tudo isso aqui eu te darei por herança, tudo isso aqui eu te darei, é seu. Bênção do Senhor. E olha que interessante, e a história continua. E em determinado momento, Abraão, que em tese ficou com um lado mais fraco, ficou com aquilo que não era mais belo, foi abençoado, multiplicou, cresceu, e aí ele volta a fazer o quê? Ele sabe que Ló estava passando dificuldades. Por quê? Ele estava vivendo no meio de um povo impuro, um povo que não servia a Deus, um povo que Deus estava por aqui. Visão de Deus vai seguir aqueles que obedecem. A bênção de Deus vai seguir aqueles que creem e obedecem. A bênção de Deus vai te alcançar. Não precisamos ser cariolatras. O que quer dizer cariolatras, pastor? Catadores de bênçãos, pessoas que seguem bênçãos. Deuteronômio diz o quê? Que a bênção correrá e me alcançará. E eu creio nisso, tenho vivido isso por muitas vezes. Como aconteceu isso? Puxa, veio o escape. Está desempregado e vai, dificuldade, e veio uma proposta, e é para ganhar mais do que eu estava lá, do que eu ganhava no passado. Aleluia, a bênção alcançou. A enfermidade, vou fazer vamos marcar a cirurgia, assim, assim, assado, no momento certo, perto da cirurgia, vamos fazer um outro exame para checar qual é a extensão da gravidade. O exame sai negativado. Não, foi um erro da máquina. Faz outro exame, negativado. Faz o terceiro exame, não deu nada. Cancela a cirurgia. O que é isso, meus irmãos? É a bênção perseguindo. É a bênção perseguindo e nos alcançando. Seja firme e constante na visão e no propósito de Deus para a sua vida. Que as demais coisas como bênção, saúde, todo o mais Ele fará, Ele acrescentará sobre a minha e sobre a sua vida. Basta estarmos no centro da vontade dEle, na visão, no foco e no propósito. O propósito de Deus é que eu e você, nele, na intimidade dEle, Ele é prioridade. Nós experimentemos mais dEle, mais dEle, mais da palavra dEle, mais da vontade dEle. Lucas 5 mostra um pouquinho disso. A pesca maravilhosa. Põe lá, meu querido, Lucas 5. Está falando de visão de Deus, pastor. E agora a gente vai falar sobre a pesca maravilhosa. A multidão comprimia Jesus para todos os lados. E Jesus falando para o povo, ele começou a ir para trás, né? Para trás. E o povo, aí chegou uma hora que ele falou assim, versículo 2: à beira do lago, eu preciso continuar. Tem 2 barcos. Escolheram um barco. Os barcos estavam ali, lavando as redes. Por quê? Já tinham acabado o trabalho. Não tinham pescado nada. Tinha acabado tudo. E Jesus escolheu um barco para continuar o propósito dele. Já pensou se o Senhor está escolhendo você nesta manhã? É gostoso falar assim: Deus me escolheu, Deus me chamou, Deus me convocou, Deus entrou no meu barquinho.
Porque como com Cristo no meu barquinho, as coisas vão caminhar bem, não tem como dar problema. Mas nós queremos realmente obedecer, estar no propósito. Comentava com a pastora Simone ontem. Nós tivemos um trabalho abençoado chamado Elas. As mulheres reunidas aqui, simultaneamente. Nós que os jovens estavam na parte de baixo da igreja. E aí eu falava com ela, quantas irmãs foram abençoadas? Mas em paralelo, quantas não é que não foram abençoadas, deixaram de ser abençoadas, que poderiam estar aqui? É uma vez por mês só, essa reunião, só uma vez. Eu sei que todos nós temos nossos compromissos, mas nós queremos realmente deixar que a vontade de Deus seja primazia, seja prioritária na minha vida. Senhor, eis-me aqui realmente. Senhor, eu estou na igreja, eu já fui lá, eu estou aqui domingo, saindo daqui eu vou almoçar e se der no próximo domingo eu venho, tá bom, Deus? A gente se encontra daqui no próximo domingo. Para muitos, a intimidade com Deus é isso, se resume a isso. Lembra do seu namoro? Para quem que namora ou é casado? Alguém conseguia falar com o seu namoro, com sua paquerar e namorar uma vez por semana? Para pegar minha sogra aqui, acho que tem um tempo longo, não vou falar idade, um tempo longo. E o início do seu namoro, dona Vera? 56 anos durou entre namoro e casamento. Ficava uma semana no começo sem se falar? Todo dia. Que bom, não foi diferente. O tempo passou, mas isso não mudou. Continuamos falando todo dia. Os jovens que estão namorando em um propósito de casamento se falam quase que toda hora. Que agora melhorou, tem WhatsApp, tem outras ferramentas. Você acha que o pai não quer também ter intimidade contigo por mais tempo, por mais vezes? Será que de um domingo para o outro não é muito tempo? Eu gosto de fazer analogia com algumas das coisas que são básicas. Todos nós nos alimentamos. Talvez você nessa manhã já tenha tomado seu café da manhã, ou vai almoçar daqui a pouco, ou se estiver em jejum, consagrando talvez à noite. Se não, eu vou dizer o seguinte: em alguns dias dessa semana você vai se alimentar. A pergunta é: quanto tempo de distância entre uma refeição e a outra você tem ficado? Uma semana? Ou talvez horas? O corpo físico está alimentado. E o espiritual? E ler a leitura da palavra de Deus? E o tempo de oração? Tempo de louvor. Louvar é bem dizer ao Senhor: Pai, o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre, alcança de geração a geração. O Senhor tem me alcançado. O Senhor alcançou meus pais, e por conta dos meus pais, o Senhor me alcançou. Como o Senhor é bom. Hoje eu pude acordar. Quantos não estão aqui hoje? Quantos amigos queridos já estão no Senhor? Mas pelo teu amor, pela tua misericórdia, tu tens certamente um propósito para mim ainda, por isso que eu estou aqui. Tu tens uma visão para mim, por isso que eu estou aqui. E eu não posso abdicar desse propósito, dessa visão, desse objetivo, desse cerne embutido que está no meu ser. O seu coração, a sua alma clama. Você sabe no profundo do coração, em Deus, que você tem esse desejo. Mas muitas das vezes a razão impede e toma a decisão de: não vou seguir, eu não vou fazer. Não tem muita lógica. Como que se milagre fosse lógica. Como que se alteração do poder, mover de Deus, alteração de vida, a vida de uma pessoa que era drogada,
que fazia coisas terríveis, ou que não conhecia Deus, que dava jeitinho brasileiro. Quando eu falo jeitinho brasileiro, é aquela coisa de, né? Somebody love, não vou dar um jeitinho aqui. Não, isso aqui é assim, certo é certo, errado é errado. Ou a pessoa que tem um ego, glória a mim, louvado seja eu. Porque às vezes a pessoa faz tudo certinho, mas não adianta, nada é melhor que ela. Ou às vezes não é um bom filho, não é um bom pai, não é um bom esposo, uma boa esposa, um cônjuge. Precisa do mover de Deus, mas precisa da liberdade, vazão ao Espírito Santo de Deus, ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando. Nós cantamos nessa manhã, o véu rompeu. Quantos ainda parece que Deus não me ouve, eu não vou orar, eu não vou falar com Ele, eu faço, ou então como que uma reza, aquela coisa que repete, fiz a minha parte. É um cumprimento, é um rito. Minha filha, eu falo bom dia todo dia para ela, e cada dia ela age de uma maneira diferente. É espantoso e maravilhoso. Às vezes eu fico sem ar, que ela não é mais pequena, às vezes ela vem, bom dia, e vem pulando assim, literalmente aterriza em cima de mim, e às vezes cai na boca do estômago, e imagina o que acontece. Mas é maravilhoso isso, a intimidade, prazer, em todo momento. Às vezes eu estou no culto, chego mais tarde, às vezes ela não está comigo, meu filho também. Às vezes chego, ela, pai, eu não quase dormi, eu não estava quase aguentando para te dar boa noite, para você orar por mim. E eu aquilo olho, se enche o meu coração. Eu fico pensando no coração do Pai, quando nós fazemos isso. Oh Pai, ajuda-me, Senhor, a ter desejo de te conhecer mais, a ter desejo de te servir, de fazer a tua vontade. Ajuda-me nisto, Senhor. Faz este propósito, oh Pai. Faz este propósito. Faz este propósito no meu coração, de eu ter um olhar clínico, não para as coisas, mas para aquilo que tu dá valor. Parece que muitas das vezes eu tenho escama nos olhos que impede de eu ver como o Senhor vê. Ajuda-me, Senhor. Eu sei que por vezes a preguiça, o frio, as situações, os problemas, a agenda, o trabalho, parece que tudo vem e cai como um peso sobre a nossa cabeça que nos impede de... Eu faço planos, não, essa semana eu vou acordar a tal hora, eu vou fazer isso, e daqui a pouco eu já fui atropelado e não consegui colocar a minha agenda. E a primeira coisa que cai da agenda é o meu devocional. Parece que a primeira coisa que eu consigo tirar da agenda, que sobra tempo, para sobrar tempo, é meu tempo de oração, meu tempo de leitura bíblica. Será que realmente eu tenho desejo, tenho sede de conhecer ao Deus que me fez, ao Deus que me salvou enviando Jesus para morrer naquela cruz? A situação pode estar adversa, não é com Cristo, não é lógica. Vários exemplos. Você acha que os dois pescadores, a empresa de pesca que eles tinham, eles não sabiam que o mar no lago não estava para pesca? Não estava, como dizem, não estava para peixe. E Jesus manda eles irem. E Jesus fala para lançar a rede. E a rede, aconteceu o que com a rede? Quase rompeu. E o barco ficou cheio de peixes. Só para eles. Aconteceu o que? Eles tiveram que fazer o que para conseguir trazer os peixes? Chamar outro barco para que possam dividir a bênção. Irmão, pega a visão, meu irmão. A bênção vai te alcançar, mas ela não é só para você. Enquanto você pensa em bênção só para você,
Você não está na visão de Deus. Muitas vezes você tenta estar executando 90%. É aquela chave, você enfia a chave na porta e quer virar, mas falta um pouquinho ainda. Quando entra toda a chave, ela vira. Há áreas que o Senhor está esperando, aguardando você ajustar. A gente cantou o fogo do céu caindo. O pastor Rogério Campos pregou outro dia sobre o fogo no altar. Me lembro do profeta, antes dele pedir que o fogo descesse, o que ele fez? Ajustou o altar. Altar desajustado não recebe fogo de Deus. Vida torta, vida com língua, mas o vizinho é aquilo, meu irmão, meu pai, meu chefe é aquilo, mas eu estou fazendo isso, mas é só isso, o Senhor vai ter misericórdia, minha vida está 99% certa, só esse pecado. Meus irmãos, Jesus, quando teve todo o pecado da humanidade enxertado nele na cruz, Deus não pôde estar com ele, ao ponto de ele dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Porque Deus não compactua com o erro, com o pecado, com a maldição, mas nos leva à santidade. É tempo, meus irmãos, da igreja de Cristo em nossos dias pregar a palavra de Deus. Estou online aqui, e é uma verdade, muitas das vezes nós encontramos mensagens positivistas, mensagens que dão um up, levanta, se sai, uma coisa quase que de coaching, de alto astral, motivacional, mas é sino que tine, é lata vazia. Eu falei um dos cultos atrás, é Denorex, parece, mas não é. Palavra de Deus, ele vem, transforma de dentro para fora, não é de fora para dentro, vem de dentro para fora, e vai transformando, eu era isso, eu fazia isso, e hoje eu não tenho mais desejo, prazer, eu era grosso com o meu cônjuge, hoje eu não tenho mais prazer, hoje eu vejo ela como filha de Deus, e vejo como Deus foi bom de colocar a minha cônjuge para me servir, para me amar, para me ajudar, e eu me sinto tão constrangido, eu tenho que fazer algo mais importante, algo maior do que ela faz, e eu começo a servir. O amor de Deus em nós nos leva a servir, a compartilhar, a abençoar. Não tem como eu falar que eu conheci a Deus, que eu conheço a Deus, que eu sirvo a Deus, que eu caminho com Deus, se eu não servir. Como diz, quem não consegue servir, não consegue viver para servir, não consegue viver, não presta para viver. Quem não vive para servir, não presta para viver. É um jargão secular que a gente ouve muito, é forte, mas é verdadeiro. Deus nos chamou para servir, e Ele se deu por exemplo. Jesus serviu-nos, dando a vida dele, a palavra dele, o tempo dele. Fico imaginando Jesus na infância, na mocidade, na juventude, na maioridade, com 25, 28, 20 anos de idade, desejo, porque ele tinha vontade, ele sabia o propósito de Deus na vida dele, mas tem o tempo certo, a forma certa e a maneira certa, mas ele se preparou, e ele se preparava, e no momento oportuno, filho, o que ele fez? Ele serviu num casamento. Primeiro milagre de Jesus, antes de mais nada que ele fez, serviu vinho, alegria, água em vinho, o melhor vinho, final de casamento, final de festa, o melhor já tinha sido entregue, na visão das pessoas, na visão, você pode falar assim, mas eu já dei para o Senhor o melhor, na sua visão, na visão de Deus, o melhor está por vir. Na visão de Deus, o melhor Ele está ainda por fazer em você e através de você. Ele vai transformar a água que para você é água suja, porque o que eles tinham naquela eram águas sujas. Ele vai limpar e transformar, enche de água, e essa água vai transformar em vinho, e vinho fino, vinho qualificado, o melhor vinho,
Você vai ser cheio de alegria, de unção, de poder, mas não para ficar somente para você. Os peixes do seu barco vão ser compartilhados com outro barco, e outro, e outro. É uma sementeira. A sementeira que você usa, a base está cheia de sementes. Quanto mais você dá essa semente, mais quem carrega não é você, é Deus. Sonho de Deus para mim e para a sua vida: ide, compartilhe o que eu tenho feito na sua vida. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, em tempo e fora de tempo. A pessoa caiu, fala de Jesus. Você está caminhando, fala de Jesus. Você está num hospital, fala de Jesus. Você está numa festa, você vai falar de Jesus. Sabe por quê? Porque é Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós. Se Cristo está em nós, eu não posso ficar assim, eu não posso ficar avesso. Amo aquela frase de Martin Luther King, que ele fala assim: o que me preocupa não é a atuação dos maus, o que me preocupa é a ausência dos bons. O posicionamento meu e seu nessa sociedade é o que vai fazer a diferença. Eu e você seremos sendo sal e luz, promotores da palavra de Deus, do modelo de serviço. Mas eu vou fazer isso em vergonha, isso não é algo que... Eu não me envergonho da palavra de Deus, que restaura, que cura, que renova, que transforma. Imagine se você conseguir, por todo o tempo que você estiver acordado, de alguma maneira, replicar a palavra de Deus através da sua vida. Você será uma bomba atômica nesta cidade. Pastor, mas é isso, é você falando. Isso é Bíblia. É? O que você está vendo? É o que Jesus está vendo? O que você está vendo? A maneira como você está vendo, será que é a mesma maneira que Jesus está vendo? Jesus está vendo a pessoa falando: vem, você está cansado, você está sobrecarregado, me traz seu jugo, pega o meu jugo é leve. Quantas pessoas estão precisando trocar o jugo de pecado, de morte, de traição, de derrota, de contendas, de vícios, de tanto infortúnio na vida deles, e trocar pelo jugo do Senhor, que é manso e suave. E Jesus está usando você. Ele quer usar mais você. Para quê? Para ir, para levar as boas novas. Como que é isso, pastor Rogério? Levar as boas novas, mostrar como que é bom ser um bom filho, um bom funcionário. É fácil. Por quê? Quem que é meu chefe? O Senhor. Tem como ser ruim para o Senhor? Impossível. Um pai amoroso que me ama, que me dá o melhor, que morreu por mim. Ninguém queria pagar aquele pecado, ninguém conseguiria pagar aquele pecado. Ele fez isso. Ele fez isso. A visão de Deus é algo que não pode ser apagado das nossas vidas. Isso é um texto, é uma mensagem para nós cristãos, para aquele que conhece, para aquele que ainda está querendo conhecer, é aquele que diz que conhece. Os tempos estão findando. Parece um jargão isso, mas tudo aponta já para o final dos tempos. Eu não digo isso por medo, eu não digo isso por receio, eu digo isso porque que adianta eu ganhar minha vida inteira, bens, talento, ter uma vida boa, e não cumprir a vontade de Deus para a minha vida? Pai, me manda uma casa na praia, uma boa, né, pastor Rogério?
uma casa de campo, me manda eu gostaria de ter uma empresa, 10 mil funcionários, para ganhar muito dinheiro, aí depois eu vou ter uma vida mais tranquila para servir a Deus. Talvez agora eu tenho faculdade, eu tenho um monte de coisa para fazer, após isto eu vou seguir o Senhor. Talvez esse depois seja tarde, mas eu estou já num outro nível. Eu vou para a igreja, eu estou ali, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia. Amém, bênção. Se você está buscando a Deus, o fogo, o desejo, o clamor do Espírito Santo de Deus intercedendo por mim, por você, está dentro de você, falando: fala de mim, fala da palavra do Pai, fala para ele, para ela, para aquele. Vai fazer uma visita para aquela pessoa que não apareceu mais. Arde o coração pelas pessoas, pelas vidas. Não importa o que ele fez, importa quem ele é e que Deus morreu por ele. Deus já enviou Jesus já morreu na cruz por ele. Não importa o que ele fez, importa o que Deus vai fazer na vida dele, vai me usar. Pai, me usa. Ora, Senhor, ora, Pai, eis-me aqui, me envia para que ele possa ser alcançado. Oh, Pai, há quantas mulheres hoje sofrendo, quantas mulheres sendo apanhando, sofrendo. Usa-me, Pai, para que de alguma maneira, aquela que eu não possa estar vendo, que eu tenha sensibilidade, que eu possa orar, agir, visitar. Oh, Pai, aquelas crianças que estão passando dificuldade, quantos leitos, quantas pessoas nos hospitais, nas creches, quantas pessoas nas ruas, dormindo embaixo de barracos. Oh Deus, usa-me, Senhor. Muitas das vezes eu estou na minha cama, no meu leito tão confortável, Pai, que eu possa abdicar de um período de tempo. Derrama mais do teu amor sobre mim, Senhor, para que eu possa compartilhar. Tu me dá tanto peixe, tu tem me dado tanto, eu quero compartilhar. Mas o compartilhar não é só dar o peixe, eu quero ir lá e ajudar, fazer, servir. Este é o propósito, meus irmãos. O Senhor nos chama com isto. É muito mais do que nós estamos apenas aqui e nós sairmos. Eu olho para a vida de vocês que estão aqui presentes, cada um uma igreja, cada um é uma igreja. Espírito Santo de Deus está em você, e Ele em você te usa para levar salvação, para levar cura. Mas não é o pastor, não, é você mesmo. Você mesmo vai colocar a mão na pessoa e falar assim: no nome de Jesus, ser curado. E ele vai ser curado. Você tem que viver por fé. Ou aquele casamento que está rompendo, você vai falar assim: pega seu cônjuge, vai lá visitar ele, fala assim: queria partilhar de uma bolachinha, um chá, alguma coisa, e vai conversando, e vai chegar um determinado momento que você vai falar assim: a verdade, eu vim aqui para orar por vocês. Deus restaura o que já não existe mais. Deus renova, Deus dá vida a um esquife, uma pessoa morta. Ele não pode restaurar um relacionamento? Ou quem vai fazer isso? Você. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem pode? Eu. O que? Tudo para a glória dele. Se é a vontade do Pai, eu posso. Por que eu não faço mais isso? Porque talvez eu não tenha o desejo, não estou experimentando. Será que você, nessa semana que passou, você tomou como ousadia de orar para uma pessoa e clamar para que ela seja curada, salva, liberta? O Espírito Santo de Deus talvez estava aguardando você. Palavra nessa quarta-feira que o Senhor pôs no nosso coração: seja corajoso. Ter coragem é ímpeto de você ser ousado. Deus não valoriza os covardes, meus irmãos. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Olha isso. É ousadia, é intrepidez, é firmeza. Como diz aquele cântico daquelas crianças: show preguiça. Vamos ficar de pé. Paizinho querido, ajuda-me, Senhor, a compartilhar mais. Coloca para mim, por gentileza, Deuteronômio 28. Visão de Deus. Visão de Deus é interceder pelo próximo. Abraão foi lá interceder por Ló, para que ele não morresse, ele não perecesse.
Senhor, se tiver 100, não destrói a cidade. Se tiver 100, não destrua. Amor pelo próximo. Que possamos ter essa visão de ter amor pelo próximo. As bênçãos que Deus vai estar mandando, como está aqui em Deuteronômio 28. Preste atenção nessas bênçãos, na maneira como acontece. Se nós seguirmos cuidadosamente os propósitos, os mandamentos do Senhor que Ele nos dá, e é algo simples. Apenas a diferença é que não tem valor a coisas, tem valor a pessoas. Por isso que é tão difícil na nossa sociedade isso hoje. Porque cada vez mais, cada um olha para si, para o seu ventre e para as suas coisas. Isso não é uma mensagem popular, meus irmãos. Santidade, obediência ao Senhor, serviço. Deus não nos chamou para a porta aberta, para o caminho largo. Você vai ser sempre cabeça e nunca cauda, nunca vai ter problema, você nunca vai ter dor, você nunca vai ter enfermidade, você vai ser sempre milionário. É isso que Deus prometeu para mim e para você? Não. No mundo tereis aflições. O que Ele disse? Tenha bom ânimo, seja corajoso, persista, resista, porque eu venci o mundo, você também vai vencer. E quando você persiste, quando você continua, quando você resiste, quando você está lá, você toma uma bordoada no rosto, uma bordoada do outro, aquele fala mal de você, aquele te acusa, você continua firme. Mas Jesus te ama, eu também te amo. Pela fé você vai mudar, em carne do velho você vai se transformar no Filho de Deus, e daqui a pouco lá na frente você vai ver a obra de Deus, e transforma do reino das trevas para o reino do seu amor. E neste percurso de obedecer a Deus, de entender a visão de Deus, de ver o propósito de Deus, você vai ver essas bênçãos aqui, cadê, querido? Não tira não, deixa lá, as bênçãos te seguindo. A palavra de Deuteronômio 28, pode pôr lá, filho, o texto. No percurso de cumprir o propósito, a vontade de Deus, eu não vou fazer atrás da bênção, eu não vou correr para ter, eu vou ser. É o inverso. A chave está aqui, meus irmãos. Viver em Deus. Se for vontade dele me dar hoje, amém. Se não for, eu sou filho dele. Se um pai não dá pedra para o filho, você acha que Deus vai nos dar? Versículo 2: todas essas bênçãos virão sobre nós, virá sobre você, e o acompanhará, ou seja, ela vem e alcança você. Nós só precisamos, que a palavra diz, nós só precisamos, não, Lagoinha, você não está aqui, vamos lá, vou repetir. Todas essas bênçãos virão sobre nós. Isso é uma promessa de Deus. Se você tomou café nesta manhã, vamos fazer com vigor. A promessa de Deus vai vir sobre mim. Não vamos falar nós, que parece que eu estou transferindo a responsabilidade. Ela vai vir sobre a minha vida. Mas para isso eu preciso obedecer. E eu preciso conhecer a palavra para obedecer. Quais são essas bênçãos? Versículo 3. Meus filhos serão abençoados. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu terei frutos e frutos, colheitas na sua terra. Receba frutos, receba multiplicação, receba aquilo que você coloca a sua mão, o Senhor dando por herança, multiplicando. Você está obedecendo a Deus, fazendo a obra dele, e você não vai ver, é algo que não é lógico. Ao seguir a visão de Deus, Ele vai dar o suprimento que você precisa. O povo, quando saiu do Egito, ele não se preocupou com roupa, com sandália, com chinelo, com alimentação. Deus foi suprindo e Ele vai te suprir. Tome posse, cumpra o propósito dEle na sua vida, que é muito maior do que você imagina. Não tenha medo, não tema. Próximo. A sua fábrica
a sua sementeira, a sua amassadeira, o que você produz, o que você trabalha, a sua meta, a sua cota. Você, mas estou em pandemia, eu não sei, o meu negócio, eu sofri muito. De novo, não tem lógica, não é pelo que você vê, é pelo que você crê. E você crendo e obedecendo, você vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Experimente o melhor de Deus para a sua vida. Eu não posso fazer isso por você, eu posso orar por você, eu posso te orientar, te ensinar, mas você vai viver ao obedecer, ao crer e ao se entregar. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Oh, meu jugo é suave e o teu fardo é leve, oh. Descanso encontro em ti, o teu fardo é leve, é suave e o seu fardo é leve, fecha os seus olhos, descanso, encontro em ti, descanso, encontro em ti. Quero orar com você nessa manhã. Paizinho, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra, que nos traz revelação, de que mesmo em situações mais adversas, assim como Abraão saiu, ele teve o melhor, porque ele estava em ti, e mesmo em ti, ele intercedeu. Aquele que o Senhor pescou, ele não reteve, ele serviu, ele compartilhou. Pai, nós conhecemos a tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a compartilhá-la. Tanto o Senhor tem nos dado, leva-nos, Senhor, a experimentar o compartilhar com o meu próximo. Quantas vezes talvez o meu vizinho, Senhor, vizinho de porta ali, está passando por dificuldades e ele não sabe que eu tenho a solução. Oh Deus, levanta a intrepidez, levanta a ousadia no meio do teu povo, que eles possam abrir os lábios e falar aqui: ei, eu quero orar por você, ei, eu tenho algo de Deus para você. Abre os seus lábios e Deus vai te dar como profeta, te levantar como profeta. Se você obedecer e crer, você vai experimentar o melhor de Deus para você. Deus tem o melhor de Deus, Deus tem o melhor para você hoje. Não é quando você tiver 30, 50 anos, a vida estável, não. É a partir de hoje. Já passou, já é tarde. Mas eu quero conhecer-te, não apenas de ouvir falar. Talvez a dificuldade minha e sua seja de ouvirmos a Deus, de conhecermos a este Deus, a esse Pai que nos ama. Ou talvez eu o conhecia, ou eu caminhava com Ele, mas em determinado momento o tinhoso, o adversário, ele fez ciladas, e eu caminhando, eu pus o pé e caí. E agora eu me sinto sujo, eu me sinto não mais uma pessoa que merece, não sou merecedor deste amor de Deus. Você talvez nesta manhã, você que está aqui nos assistindo, você que está aqui presente, talvez você não se sinta mais merecedor do amor de Deus, pelo seu estilo de vida, ou porque você conhece Ele da letra, você lê e aquilo parece apenas história. Nós erramos por não conhecer a Deus através da palavra, mas também erramos por não conhecer a Deus através do poder do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vivifica-nos hoje, nesta manhã.
Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa agir em nosso meio. É o Espírito Santo de Deus, é você que nos confronta, é você que nos traz entendimento onde temos falhado, é você que nos leva, Senhor, a mostrar que realmente eu não sou nada sem Deus. Espírito Santo de Deus, oh Pai, sem o Senhor na minha vida, para onde eu vou? Eu não sei caminho, eu não tenho planos, eu não sei nada. Ajuda-me, Senhor, porque parece que eu estou vivendo apenas nos próximos minutos, a decisão da próxima hora, do próximo dia. O amanhã eu fico tão preocupado, eu tenho passado por tempos de medo, de angústias, porque parece que, Senhor, o Senhor está tão distante. Então, nesta manhã, eu quero pedir que o Senhor ouça o meu clamor, ouça a minha oração, pois eu quero ouvir a sua voz, porque como nós cantamos que o véu rompeu, o Senhor agora eu tenho livre acesso, o Senhor veio fazer morada em mim, Espírito Santo de Deus morando em mim. Se o Senhor mora em mim, não tem por que eu não estar ouvindo, eu não estar caminhando, eu estar vivendo a intimidade contigo. Nesta hora, Pai, eu preciso de um renovo. Precisamos por mais de Ti, para que a Tua visão, o Teu propósito, possa ser realmente o cerne da minha vida. Que eu e minha casa possamos continuar dizendo: até aqui o Senhor me ajudou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor visitando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor servindo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor também doando, investindo tempo, dinheiro, talento, abraço. Quantos estão carentes de um abraço mesmo que virtual? Oh Pai, usa-me, Senhor, usa-me nesta hora, Jesus. Ouve a minha oração.